Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título O Jovem e a Consagração. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre dois assuntos. E o primeiro deles será a consagração do culto racional. E em segundo e último lugar, vamos falar sobre a renovação da mente. Vamos então dar início à nossa aula de hoje, começando então pelo item número 1, a consagração do culto racional. Na sequência da carta aos Romanos do apóstolo Paulo, no primeiro versículo do capítulo 12, o apóstolo nos convida a vivermos uma nova vida, totalmente diferenciada da vida outrora experimentada quando não tínhamos Cristo em nossos corações. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo, sumariamente, neste versículo, nos convida a nos apresentarmos a Deus com relação ao nosso corpo, em primeiro lugar, como sacrifício vivo, em segundo lugar, santo, e em terceiro lugar, agradável a Deus, que tipifica um culto racional. Vamos compreender melhor estes três estados que o salvo em Cristo deve ser e viver, e ainda, pragmaticamente, entender a forma de alcançar estes três estados. Em primeiro lugar, um estado de um corpo como sacrifício vivo. O nosso corpo é o templo e a habitação do Espírito Santo, e por isso deve ser apresentado todos os dias a Deus no altar, puro, sem mácula, sem pecado, segundo a imagem e semelhança de Deus, e isto em sacrifício vivo, ou seja, viver irrepreensivelmente para Deus, de modo a glorificá-lo sempre. Vamos fazer uma leitura na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículos 16 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 a 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ainda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, diz assim a palavra do Senhor: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Portanto, o nosso corpo deve ser usado para glorificar a Deus, porque somos templo e habitação do Espírito Santo. E no momento em que eu agrido este corpo com profanações, com o cometimento de pecados, na realidade eu estou manchando esse templo e habitação do Espírito Santo, profanando este templo e habitação do Espírito Santo.
Em segundo lugar, o apóstolo Paulo nos convida a ter um corpo santo. Na verdade, a nossa apresentação diante de Deus deve ser com um corpo, alma e espírito irrepreensíveis. Porém, é através do corpo que pecamos. E é precisamente por isso que nós devemos ter um corpo santo, isto é, separado totalmente do pecado. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, o apóstolo Paulo confirma, então, essa condição de um corpo, alma e espírito irrepreensível. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos clama, ou melhor, o que vos chama, o qual também o fará. Na carta aos Romanos, capítulo de número 7, o próprio apóstolo Paulo coloca também esta condição relativa ao corpo como o instrumento para a transgressão da lei. Então, ele faz um comparativo quando diz que no seu coração, na sua alma, está o querer as coisas espirituais, mas nos membros do seu corpo está o querer realizar o pecado. Então vamos fazer esta leitura em Romanos capítulo 7, versículos 14 a 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Portanto, o apóstolo aqui, ele fala deste conflito que há internamente entre alma e corpo. A alma tem uma tendência a se inclinar ao espírito, à lei de Deus, mas o corpo tem uma tendência a realizar os desejos carnais. E este conflito, na realidade, deve ser equilibrado, ou melhor dizendo, conduzido pelo Espírito. Porque a ação do Espírito sobre a carne, o domínio do Espírito sobre a carne, faz com que a pessoa não peque, que ela seja santa, separada do pecado. Lembrando que tudo isso sobre o presidir do Espírito Santo, sobre a totalidade do viver de Cristo em nós. Como terceiro ponto, o apóstolo Paulo fala que nós devemos ter um corpo que venha a ser agradável a Deus. Cristo se entregou na cruz por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Como autênticos e verdadeiros cristãos, vivamos uma vida consagrada a Deus.
através de nossos atos e comportamentos íntegros e ilibados, pois isto é agradável a Deus. Efésios, carta aos Efésios, no capítulo de número 5, versículos 1 ao 2, diz assim a palavra de Deus: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quando andamos segundo a vontade do Senhor, então o nosso corpo se torna como um aroma suave, agradável a Deus. O culto racional. Somente pela misericórdia de Deus podemos nos apresentar diante dele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o nosso culto racional, ou seja, apresentar-se diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Logo, urge a pergunta: como ter espírito, alma e corpo irrepreensíveis, segundo a fonte de santificação que vem de Deus, na condição de um culto racional? Certamente, a resposta satisfatória a esta pergunta é o de santificar-se na totalidade, espírito, alma e corpo, segundo, em primeiro lugar, a pureza moral de Deus, segundo, a integridade de Deus, segundo, o amor de Deus em terceiro lugar, virtudes que devemos imitar e também devemos sempre ser cheio do Espírito Santo. Então vamos estudar nesse momento cada um desses pontos, começando pela pureza moral de Deus. A pureza moral de Deus compreende a total ausência de perversidade e de maldade em seu ser. Em primeiro lugar, nós devemos imitar a santidade de Deus. Deus é santo de forma absoluta. Isto quer dizer que nele não habita nenhuma perversidade, nenhum mal e nenhum pecado. Ele é puro e cheio de bondade, sendo o Senhor o perfeito modelo de caráter moral ilibado, que deve ser imitado, ou seja, alcançado em nossa vida moral e espiritual. Vamos fazer uma leitura aqui em Isaías, capítulo de número 6, versículos 1 ao 7, que vai nos dar aqui uma visão desta pureza moral de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías capítulo 6, versículos 1 ao 7. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, não entendais.
vede, vede, mas não percebais. Torne sensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Portanto, aqui nós temos uma visão de Isaías e o seu chamamento, onde ele, aqui, neste caso, nos dá a perspectiva dessa pureza de Deus. Isaías diz: eu tenho lábios impuros, mas uma brasa toca a boca dele e tira dele toda a iniquidade, demonstrando então a pureza de Deus, a qual, na sua santidade, nós temos que imitar. Como segunda virtude da pureza moral de Deus, nós temos a retidão de Deus. Deus confirma a sua retidão quando só age segundo e de acordo com os preceitos exarados em sua lei, que é a palavra de Deus. Sendo esta palavra correta, inerrante, infalível e perfeita. Assim, Deus só faz o que é certo, demonstrando a sua honestidade, a sua coerência entre ordenar e fazer. E isto nos alegra e nos dá a certeza de que podemos indubitavelmente confiar nele, depositando a nossa fé somente em Deus. Portanto, a retidão de Deus é que ele cumpre o que ele diz. Ou seja, as ordens que ele dá que nós venhamos a fazer, ele também faz. Não consagrando então aquele dizer de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Deus, ele faz o que ele ordena aos seus filhos. Salmo de número 19, versículos 7 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ver então essa retidão de Deus. No Salmo de número 19, no versículo de 7 a 11, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se ademoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Aí está a retidão de Deus. Ou seja, ele age segundo os preceitos exarados em sua lei. E como última virtude da pureza moral de Deus, nós temos a justiça de Deus. Deus, em sua retidão pessoal, age segundo o que é certo. E no aspecto de sua justiça, Deus quer que a sua criação, no caso o homem, seja segundo o seu padrão moral. E se isto não for obedecido, Deus aplica a sua justiça na forma de juízo, conforme a sua lei intrínseca a ele mesmo, punindo ou galardoando o agente sem qualquer tolerância, proteção ou parcialidade. Na carta de Tiago, capítulo de número 2, no versículo 8 a 13, ele vai falar sobre essa justiça do Senhor. Tiago, capítulo de número 2, versículos 8 a 13, diz assim a palavra do Senhor: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arracuídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matas, vens a ser transgressor da lei.
Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Portanto, aqui está a justiça de Deus. Então, com relação à pureza moral de Deus, que vai nos colocar como um corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós temos que ter as virtudes da santidade de Deus, da retidão de Deus e da justiça de Deus. Mas, passando para a questão da integridade moral de Deus, que nós também devemos imitar, a integridade ela tem uma interface direta com a ética e com a incontestável conduta correta, oriunda de sua santidade, de retidão e de justiça, refletida na pureza moral. Então, a pureza moral, de santidade, de retidão e de justiça, nos garante uma integridade moral. E que virtudes são essas da integridade moral que nós devemos ter? Primeiro, genuinidade. Deus não é uma imitação e nenhum ser falsificado. Então nós não devemos ser um crente falsificado. Deus é a verdade, a única verdade. Ele é o que aparenta ser e não existe outro Deus além dele. Desta forma, devemos também ser genuínos, segundo a mesma essência moral de Deus. Devemos ser genuínos, segundo a essência moral de Deus. Jeremias, capítulo de número 10, versículos 1 ao 10, diz assim: Ouvi a palavra que o Senhor vos fala, a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: Não aprendai o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque com madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e ouro um enfeito, com pregos e martelos o fixam para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho e pepinal, e não podem falar, necessita de quem os leve. Porquanto não podem andar, não tenhais receios deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, grande é o poder do teu nome. Quem te não temerei a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traze-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífices e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obras de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direi: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo destes céus. Como segunda virtude, nós temos então a veracidade. Deus só fala a verdade. Não há em Deus a possibilidade de mentir. Deus quer que sejamos iguais a Ele. Isto é, ser o que dizemos ser, falar a verdade, ser honesto, puro e sincero. Tito, capítulo de número 1, carta a Tito, capítulo de número 1, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Tito, capítulo 1, versículos 1 e 2 diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir,
O Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em terceiro lugar, nós temos a fidelidade. Deus é fiel. E isto demonstra zelo, respeito, lealdade para com todos os homens, sem acepção de pessoas. Um Deus que cumpre todas as suas promessas. Devemos ser leais, fiéis em tudo, segundo o modelo do caráter moral de Deus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículos 18 a 22, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número... Segunda carta, melhor dizendo, aos Coríntios, capítulo de número 1, versículos 18 a 22, diz assim a palavra de Deus. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Portanto, a integridade moral de Deus é composta por 3 virtudes. Primeiro, genuinidade. Ele é um Deus verdadeiro. Veracidade. Em Deus não há possibilidade de mentir, só diz a verdade. Fidelidade. Deus é fiel. E estas virtudes nós temos que imitar para termos então um corpo, no caso, se apresentar a Deus como sacrifício vivo, um corpo santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Mas outro ponto importante, além da pureza moral de Deus, da integridade moral de Deus, é o amor de Deus. O amor, além de ser um sentimento, além de ser um sentimento ou uma emoção da alma, do ponto de vista bíblico, pode ser definido como um comportamento. Então, o amor, além de um sentimento, ele é um comportamento. E um comportamento sacrificial para com uma outra pessoa ou consigo mesmo. Ou seja, é uma completa doação de um ser a outro, sob todos os aspectos, de forma incondicional, visando o bem-estar social e espiritual de todos. O maior exemplo deste amor incondicional foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por todos nós. Onde Cristo se doou, deu a sua própria vida a todos. Ou seja, no lugar de todos nós. Tomou o nosso lugar na cruz. Esta é a maior demonstração de amor realizada ou registrada na Bíblia Sagrada. O amor de Deus. Então, esta manifestação do amor ágape que nós devemos ter para com o nosso próximo, ela não é opcional. Na realidade, é uma ordenança do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus disse que nós amássemos ao nosso próximo como a si mesmo. Então, nós devemos ter este amor inundando o nosso coração, segundo o presidir do Espírito Santo em nosso ser, segundo a nossa integral absorção do caráter de Cristo. Então vamos fazer uma leitura na primeira carta de João, capítulo de número 4, para a gente entender o alcance, a profundidade desse amor ágape, desse amor de Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7 a 21, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não que em nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é, em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos a parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. A Bíblia Sagrada menciona na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, dos versículos 4 ao 7, as seguintes virtudes do amor ágape. Então vamos fazer aqui uma leitura na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 4, 13, melhor dizendo, versículos 4 ao 7, diz assim: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Cabe aqui neste momento um teste para fazermos uma reflexão se temos ou não este amor de Deus em nós. Porque estas são características, virtudes do amor de Deus. Então, aonde estiver a palavra amor, no que nós lemos aqui, nós devemos colocar então o nosso nome, como forma de reconhecer se temos ou não estas virtudes. E se não temos estas virtudes, nós temos que desenvolver, buscá-las, em tê-las, para que assim a gente venha se enquadrar, se alinhar ao amor de Deus. Então, por exemplo, o amor é paciente, então eu coloco no lugar da palavra amor o meu nome, Lucas, e me pergunto, o Lucas é paciente? O Lucas é benigno? O Lucas não arde em ciúmes? O Lucas não se ufana, no caso vaidade? O Lucas não se ensoberbece? O Lucas não se conduz inconvenientemente? O Lucas não procura os seus interesses? O Lucas não se exaspera? O Lucas não se ressente do mal? O Lucas não se alegra com a injustiça, mas o Lucas regozija-se com a verdade. O Lucas tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A partir dessas respostas que eu faço a mim mesmo, então eu vou ter mais ou menos uma ideia da magnitude do amor de Deus que está em mim. Para permanecer neste amor. E se eu não tenho estas virtudes, eu devo
buscá-las. E quais são, por exemplo, os significados destas virtudes? No caso aqui, 10 virtudes. A primeira virtude de ser paciente. Quem tem um amor divino não valoriza o padecer e o sofrimento próprio, não murmura, possui domínio próprio, é prudente e sabe o momento certo de agir. Segunda virtude do amor de Deus, benigno. Quem tem um amor divino não é cheio de malícias, de má fé e não pratica o que é mal, mas pratica sempre o bem e boas obras. Terceira virtude, não invejoso. Quem tem um amor divino não cobiça os bens materiais do próximo, não se entristece com o sucesso, êxito e bem-estar de seu semelhante. Quarta virtude do amor de Deus, não se ufana. Quem tem um amor divino não trata com leviandade, não permite buscar egoisticamente o eu, a vaidade, a vanglória, o poder pelo poder, a satisfação pela satisfação. Quinta virtude do amor de Deus, não se ensoberbece. Quem tem um amor divino não faz nascer em seu coração um senso de superioridade sobre os outros. Não é orgulhoso, não se considera autossuficiente. Sexta virtude do amor de Deus, não se porta com indecência. Quem tem um amor divino não se conduz inconvenientemente. Ao contrário, segue os bons costumes, demonstra pudor, recato e respeito para com todos. Sétima virtude do amor de Deus, não se irrita, não se exaspera. Quem tem um amor divino aceita o contraditório de suas ideias sem irritação, não se embrutece e agride verbalmente ou fisicamente os seus semelhantes. Pode até se irritar, porém não manifesta sua irritação através do pecado. Como oitava virtude do amor de Deus, não suspeita o mal. Quem tem o amor divino não se ressente do mal, não faz suposições maldosas contra o próximo, não é preconceituoso e não julga as pessoas pela aparência. Nona virtude do amor de Deus, não folga com a justiça. Quem tem o amor divino não pratica e nem compactua com atos de injustiça de qualquer ordem. Décima virtude do amor de Deus, folga com a verdade. Quem tem o amor divino preserva e defende a verdade e jamais promove a mentira ou o engano. E por último lugar, o que é ser cheio do Espírito Santo? O nosso corpo é templo e habitação do Espírito Santo e, portanto, ele mora em nosso ser. O Espírito Santo está dentro de nós e por isso jamais devemos permitir que o nosso corpo seja profanado pelas imundícies do pecado, porque a luz não se mistura com as trevas. O apóstolo Paulo determina a nos enchermos do Espírito Santo. E isto está em Efésios, capítulo de número 15. Capítulo de número 5, melhor dizendo. Efésios, capítulo de número 5, versículos 15 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Efésios, capítulo de número 5, versículos 15 ao 18. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, Paulo aqui nos ordena a enchermos do Espírito Santo. Ocorre uma diferença entre ter o Espírito Santo morando em você e ser cheio do Espírito Santo. Então, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Quando estamos cheios do Espírito Santo, temos as seguintes virtudes atuando em nós para a glória de Deus, segundo o próprio apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Em primeiro lugar, nós temos, para sermos cheios do Espírito Santo, nós temos que ensinar sobre Deus. Isto é, falar de Deus,
falar sobre o reino de Deus para as outras pessoas com intrepidez, para que todos cresçam na graça e no conhecimento. Isto está em Efésios capítulo 5, versículo 19, na parte A diz: falando entre vós com salmos. O livro de Salmos fala muito de Deus. Sempre fala das virtudes, das características, dos atributos de Deus. E quando falamos de Deus, nós ensinamos aos outros o reino de Deus, sobre a salvação. Em segundo lugar, nós temos que ter alegria para assistir o Espírito Santo. Manifestamos de forma permanente uma alegria em nosso coração, quando somos cheios do Espírito Santo. Por ser salvo em Cristo Jesus. Essa alegria é permanente. Por sermos filhos de Deus. Por saber que teremos uma vida eterna com o Senhor. E por isso cantamos e louvamos de forma afinada, ou não, ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Efésios capítulo 5, versículo 19, na parte B, diz assim: entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Esta é a verdadeira alegria, o de saber que somos salvos, que vamos ter uma vida eterna com o Senhor. Em terceiro lugar, ou terceira virtude de ser cheio do Espírito Santo é a gratidão. Então, por sermos alegres e felizes, em razão de termos uma permanente comunhão com Deus, somos envolvidos por uma atmosfera de gratidão ao Senhor. Nunca demonstrando descontentamento ou murmuração. Agradecemos ao Senhor sempre por tudo, pois sabemos que Deus está no controle. Versículo 20 diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, humildade. A humildade, em sua essência, não significa ser um coitadinho ou uma pessoa subserviente, mas sim não ter os seus interesses se sobrepondo aos interesses do próximo. Significa compreender que devemos sempre estar prontos para servir. Humildade, em sua essência, é servir a Deus e ao próximo de coração. E é o que diz o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, o que nós podemos depreender da questão de nós nos apresentarmos a Deus num corpo como sacrifício vivo, num corpo santo e agradável a Deus, que é o verdadeiro culto racional, isto perpassa em imitarmos a Deus, em sua pureza moral, em sua integridade moral, em ter o seu amor e em ser cheio do Espírito Santo. Isto é o culto racional a Deus. Passando para o item 2 da lição, nós vamos falar sobre a renovação da mente. O apóstolo Paulo, no segundo versículo do capítulo 12 da carta aos Romanos, nos diz que o culto racional a Deus só será apresentado dia a dia se tivermos uma mente renovada pelo Espírito Santo. Ou seja, os valores do mundo, contrários à vontade de Deus, não têm domínio sobre nós. Pois ao vivermos segundo os preceitos exarados na Santa Bíblia, na oração, no jejum, se consagrando ao Senhor, seremos capazes em nossa alma, ou seja, na nossa mente, discernir entre o que é profano e espiritual, fazendo sempre a vontade de Deus, sendo a sua imagem e semelhança. Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na prática, ter uma mente renovada em Cristo é que nós não devemos agir segundo a carne, mas agir segundo o Espírito. Não devemos ser dominados pelas concupiscências da carne. A Bíblia Sagrada apresenta desqualificações inerentes às pessoas
que vivem na carne, classificando-as como pessoas que não podem se relacionar com o seu próximo e muito menos com Deus. Estas 15 desqualificações estão tipificadas nas chamadas obras da carne. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, diz assim a palavra do Senhor: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E, portanto, falando sobre o significado destas desqualificações, nós teremos o seguinte: primeira desqualificação, prostituição. Manter relações sexuais ilícitas sob a forma de remuneração. São obras da carne. Impureza. Realizar condutas pecaminosas e ter pensamentos cheios de iniquidades. Lascívia. Terceiro lugar, lascívia. Manter condutas ultrajantes, despertando em outrem o desejo sexual. Quarta desqualificação, idolatria. Adorar ídolos, algo ou alguém no lugar de Deus. Feitiçarias, induzir as pessoas a fazer o que não querem, através de obra de bruxaria. Em sexto lugar, inimizades, sentir ódio ou mal querer alguém. Em sétimo lugar, porfias, manter disputa e oposição a alguém sem nenhum motivo. Em oitavo lugar, ciúmes, sentir despeito de alguém por possuir um bem ou ter alcançado uma vitória. Em nono lugar, iras, ter o sentimento de raiva de outra pessoa com espírito agressivo. Em décimo lugar, discórdias, manter desentendimento permanente por diferenças de pensamentos. Em 11º lugar, dissensões, promover divisões entre as pessoas por diferenças de pensamentos. Em 12º lugar, facções, promover a formação de grupos de pessoas para causar perturbações no meio social. Em 13º lugar, invejas, cobiçar as coisas dos outros ou querer ser melhor do que os outros. Em 14º lugar, bebedices, ato de se embriagar com bebidas alcoólicas, perdendo a sensatez. Em 15º lugar, glutonarias, ato de comer demasia, ultrapassando o limite de saciedade. Todas estas 15 desqualificações são obras da carne e, portanto, nenhuma delas devem ocupar a nossa mente. Nós não podemos nos conformar com esse tipo de comportamento. Nós devemos renovar a nossa mente, não deixar entrar na nossa mente estas desqualificações. E ao contrário, nós devemos viver em espírito. A Bíblia Sagrada apresenta virtudes ou qualidades inerentes a uma pessoa que vive em espírito, classificando como pessoas que podem se relacionar com o seu próximo e com Deus. São 9 virtudes que estão tipificadas no chamado fruto do Espírito. Ainda em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. E quais são então essas qualidades do fruto do Espírito? O amor é o amor incondicional, capaz de amar até mesmo os próprios inimigos. Segunda virtude do fruto do Espírito, a paz, é a paz caracterizada de forma tridimensional. Na dimensão vertical, paz com Deus; na dimensão horizontal, paz com o próximo; e na dimensão de profundidade, paz consigo mesmo.
Em segundo lugar, a alegria. É a alegria que independe, terceiro lugar, melhor dizendo, a alegria que independe das circunstâncias, sejam boas ou ruins, que vivemos sendo esta alegria de caráter permanente, por ter sido alcançado pela graça da salvação em Jesus Cristo. Em quarto lugar, paciência. A quarta virtude do fruto do Espírito, a paciência. A paciência se reflete na capacidade de suportar as perseguições, incompreensões dos outros. Em quinto lugar, a benignidade. A benignidade é a capacidade de ser gentil para com os outros, ou seja, demonstrar delicadeza em todas as ações com relação ao próximo. Em sexto lugar, a bondade é a capacidade de praticar o bem a todos sem qualquer interesse particular ou recompensa. Em sétimo lugar, fidelidade. É a virtude que, através de atos e práticas, o cristão demonstra ser fiel a Deus e ao próximo, independente das circunstâncias. Em oitavo lugar, mansidão. É a virtude que, em meio às verdadeiras situações desagradáveis e de perturbação, a pessoa se mantém serena e pacífica. E, em nono lugar, o domínio próprio, que é a virtude de controlar as paixões da carne, ou evitar palavras e atos que não corroboram com a vontade de Deus. Portanto, aqui nós temos 9 virtudes do fruto do Espírito, as quais nós devemos viver em nosso ser. E isto é o renovar permanente da nossa mente, não se conformando com os valores mundanos, mas sempre vivendo de acordo com a vontade de Deus. Nós devemos servir a Deus com alegria e gratidão. Quando estamos em comunhão com Deus, sempre somos renovados dia a dia. Quando temos alegria e gratidão no serviço a Deus, nós iluminamos o mundo e o mundo enxerga Jesus em nós. Nós purificamos o ambiente em que vivemos, afugentando toda espécie de impureza e de corrupção moral e espiritual à nossa volta. Quando servimos a Deus com alegria e gratidão, nós contagiamos a tudo e a todos com a mensagem da salvação do Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós servimos a Deus com alegria e gratidão, nós geramos em nossos relacionamentos o amor de Deus e agimos a nossa fé. E por último, desejamos a volta de Jesus Cristo. Concluindo a nossa aula de hoje, somente pelo presidir do Espírito Santo em nossas vidas é que podemos apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, consolidando um culto racional através da permanente renovação da nossa mente em Cristo. A glória é de Deus. Uma bênção muito especial do Senhor Jesus para você. Amor a Cristo. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.